Dito isso, eu posso apresentar para vocês equações que já surgiram na literatura há décadas atrás, que têm a pretensão, a proposta de desvendar o que está por trás, mecanicamente, fisicamente, desse deslocamento do ciclista e quais são essas forças que se opõem ao deslocamento do ciclista. Olha o título desse artigo, de 1979, numa relevante revista científica, para um importante autor da área, Ernesto de Prampero. O título é Equation of Motion of a Cyclist, que em português é a equação do movimento de um ciclista. Nesse artigo, por exemplo, esses autores tiveram a proposta de avaliar como a potência mecânica, a potência que o ciclista tem que gerar para sustentar uma dada velocidade de deslocamento, como isso depende, essa potência mecânica depende do tamanho corporal, da pressão atmosférica, da temperatura do ar e também da inclinação do terreno. É claro que, para fazer esses estudos, tem que se considerar uma condição de vento igual a zero, ou sem vento, porque, obviamente, o vento impacta, né? O vento pode favorecer, pode atrapalhar menos ou atrapalhar mais o movimento de um ciclista. Às vezes pode até favorecer, mas quase sempre ou ele atrapalha mais, quando ele é mais veloz e contra, ou ele atrapalha menos, quando ele é menos veloz e contra, ou até mesmo quando ele é a favor do deslocamento do ciclista, só que ele ainda tem uma velocidade que é abaixo da velocidade do ciclista. Então, aí ele continua não ajudando de maneira livre, ele só atrapalha menos. As equações que surgiram, então, há décadas atrás, elas tentam somar esses diferentes oponentes do movimento do ciclista. E a equação mais bem estabelecida, que surgiu na literatura, é essa que aparece aqui, em azul e em vermelho, e eu passo a explicar essa equação para vocês agora. Ela pode ser, por exemplo, vista num artigo um pouco mais recente de revisão, onde esse mesmo autor desse estudo anterior, o italiano Ernesto de Prampero, faz uma revisão, um compilado geral de muitos estudos sobre o deslocamento do ciclista. Olha o título que ele deu. Pedalando na Terra, né, no planeta Terra, no espaço e na Lua. Porque, a princípio, com essas equações, é possível prever o que seria pedalar no espaço, com menos ou sem gravidade, ou mesmo pedalar na Lua, obviamente, com menos gravidade, força gravitacional que na Terra. Por isso esse título bastante interessante. Então, essa equação diz que a potência mecânica que o ciclista vai desenvolver, que é Pmec, que eu coloco aqui, vai ser igual. Tudo que está entre parênteses eu vou chamar de termo da equação. Então, temos um primeiro termo aqui, um segundo termo, que é o que está entre esses outros dois parênteses, e um terceiro termo. Então, vamos ao primeiro. O primeiro termo é M, que é massa. Massa de quem? Da bicicleta mais do ciclista. Só uma massa da bicicleta com o ciclista. Por exemplo, no meu caso, 70 quilos, uma bicicleta de estrada de 8 quilos, para ficar mais fácil a conta, dá 78 quilos. Vezes velocidade de deslocamento, obviamente em metros por segundo, vezes 9,8. Por que eu falo obviamente? Porque esse 9,8 também está em metros por segundo, só que aqui metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Vezes o seno da inclinação do pavimento, do terreno. Então, seno, né? Tem aquela função seno. Então, se for 30 graus, que é uma inclinação absurda, que ninguém pedala, consegue pedalar praticamente quase ninguém, né? Alguns conseguirão, contra uma inclinação de 30 graus.
uma inclinação de 30 graus tem um seno de meio. Né? Então, quanto maior a inclinação, maior será esse seno, e aumenta esse valor, então. Então, o aumento da inclinação do pavimento gera, obviamente, um aumento de potência, assim como um aumento de velocidade, assim como um aumento de massa do conjunto ciclista-bicicleta. Se a inclinação for zero, ou seja, se o terreno é absolutamente plano, seno de zero é zero, e zero multiplicado por tudo isso é zero. Então, esse termo some da equação quando estamos pedalando no plano. Ou seja, a massa do ciclista e da bicicleta não importa mais. Não importa mais para o deslocamento. A massa, o formato do corpo, o tamanho do corpo do ciclista ainda importa, mas a massa não. Tá? Então, no plano, tudo isso se apaga, se desfaz, a gente elimina da equação quando a inclinação é zero. O segundo termo da equação é o que aparece aqui como RR, que é resistência de rolagem, vezes a velocidade de deslocamento. Né? Desculpa. Voltou não intencionalmente. Então, RR é resistência de rolagem, e é algo que tem que ser empiricamente determinado. Não é um valor único que a gente pode apontar. Isso vai variar a depender de pressão colocada nos pneus, da largura dos pneus, do formato, se esse pneu tem cravo ou se é liso, obviamente do terreno, se é mais ou menos rugoso, dos rolamentos, se as rodas estão lubrificadas ou não. Enfim, é uma força de atrito de pneus, rolamentos, isso varia, mas representa uma força de oposição ao movimento que é pequeno, não é das mais importantes. Então, mas existe resistência de rolagem e ela é multiplicada pela velocidade. Então, quanto maior a velocidade, e quanto maior essa resistência de rolagem, maior vai ter que ser a potência desempenhada pelo ciclista para manter essa velocidade. E o terceiro e último termo dessa equação aparece aqui. Eu até coloquei em vermelho, R aero, R de resistência novamente, mas é uma outra resistência agora. É uma resistência que eu vou chamar de aerodinâmica. Surge desse arrasto aerodinâmico imposto pelo ar atmosférico. E esse terceiro termo é resistência aerodinâmica vezes velocidade elevada ao cubo. E aí está o problema do deslocamento do ciclista. Essa resistência aerodinâmica ela é multiplicada pelo cubo da velocidade. Portanto, esse terceiro termo da equação aqui é o que mais pode impactar a necessidade do indivíduo gerar potência para se manter uma dada velocidade de deslocamento. Então, a força de oposição mais importante, pelo menos considerando o plano, o deslocamento no plano, que é quando esse termo aqui desaparece da equação, então, a força de oposição mais importante é a resistência aerodinâmica, porque ela impacta ao cubo a potência. Obviamente, se o ciclista está pedalando numa subida muito inclinada, a velocidade vai ser menor. Então, essa velocidade que é elevada ao cubo vai gerar um número menor. E essa resistência aerodinâmica passa a impactar menos a necessidade de geração de potência. E isso ganha importância, esse primeiro termo. Então, quando estamos numa inclinação maior, aí a gravidade que é o maior oponente, força gravitacional, é o maior oponente do deslocamento do ciclista e diminui a resistência, a influência da resistência aerodinâmica. Não é que ela deixa de existir, ela diminui. Tá? É importante ficar claro que o que a gente percebe empiricamente quando a gente sai para pedalar nas ruas e nas rodovias, isso pode ser quantificado, e já foi quantificado
e está expresso na forma de equações matemáticas muito bem estabelecidas ao longo de várias décadas de pesquisa científica. Então, essa resistência aerodinâmica que eu falei para vocês, ela pode ser calculada, né? Essa resistência de rolagem, eu já mencionei o que é, e agora, então, eu menciono o que é essa resistência aerodinâmica propriamente dita. O cálculo dessa resistência aerodinâmica é esse, é 0,5 vezes um coeficiente de arrasto, isso é difícil de medir, coeficiente de arrasto aerodinâmico. Os engenheiros aerodinâmicos medem isso para avião, para carro, e até mesmo os ciclistas que estão disputando as primeiras posições em nível mundial são submetidos a avaliações em túneis de vento para que se obtenha esse coeficiente de arrasto aerodinâmico. Mas isso não é nada trivial, não temos acesso a isso. Provavelmente não temos acesso a isso no Brasil, a essa possibilidade de determinar esse coeficiente de arrasto aerodinâmico em ciclistas. Essa resistência aerodinâmica ainda leva em conta a área frontal do conjunto bicicleta-ciclista. Importa, né, medir o coeficiente aerodinâmico, e esse coeficiente aerodinâmico é multiplicado agora pela área frontal. Então, quando se cresce a área frontal, alguém que pedala numa posição um pouco mais ereta, aumenta a área frontal, obviamente vai gerar uma maior resistência aerodinâmica. Outra coisa que impacta essa resistência aerodinâmica é a densidade do ar, que é o D do ar aqui. Então, isso a gente não escolhe. Basicamente, a gente não escolhe a densidade do ar. Só se a gente escolher mudar de altitude, porque ela vai diminuindo com a elevação da altitude. Mas quem pedala numa determinada altitude não tem como modificar isso. Tem como modificar, eventualmente, a área frontal, escolhendo posições chamadas mais aerodinâmicas, que são aquelas que vão diminuir a área frontal. E tem também como diminuir o coeficiente de arrasto aerodinâmico, através, obviamente, de alguns estudos e simulações, se o túnel de vento não estiver disponível. Investem milhares, né, de reais as principais equipes, de dólares, na verdade, porque não tem nenhuma equipe dessa que gasta em real, é sempre em dólar ou em euro, para conseguir fazer diminuição do coeficiente de arrasto aerodinâmico da área frontal de ciclistas que competem em provas de contrarrelógio, por exemplo. Tamanho a importância dessa resistência aerodinâmica. Bom, quem é ciclista sabe disso. Ir para a roda de alguém, que é seguir o vácuo de alguém, o tanto que isso economiza de potência, economiza de esforço. Né? Você desempenha a mesma velocidade, mas empregando uma potência muito menor. Tudo isso porque o resultado de ir atrás de um outro ciclista é isso, diminuição da resistência aerodinâmica.